Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Você Pode. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maria Bonfim e eu trago esses vídeos sempre para que nós podemos refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes. E essas histórias bíblicas, ela nos faz repensar nos nossos atos. E também para que nós venhamos reforçar, fortalecer a nossa fé. Então, vamos para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, essa história que eu vou ler hoje para vocês, ela se encontra no livro de Juízes, capítulo 17 e no 18. Mas eu gostaria de dar uma avançadinha do capítulo 17 e ir direto para o versículo 6 e depois eu retorno. Só para vocês entenderem uma frase muito interessante que está lá. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto, o que achava que era reto. Em outros textos da Bíblia diz assim: e o povo de Israel fizeram o que era mal perante os olhos de Deus. Ou seja, às vezes o que é reto para você não é reto aos olhos de Deus. E esse livro, a Bíblia, é um livro de diretrizes, livro da lei, e está ali para que nós venhamos a entender o que é certo e o que é errado. Basta ler, basta tentar entender, procurar buscar o que é certo de verdade. Então, é isso que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa história. Cada um fazia reto como achava melhor. Então vamos começar a ler o primeiro versículo. Mica e o ídolo da sua casa. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Então vamos começar a entender. Essa mãe tinha sido roubada, tinha desaparecido esse dinheiro, e ela ficou desesperada, ficou irritada e começou a jogar maldições por todos os lados. Quem roubou esse dinheiro, que aconteça isso ou aquilo. Um filho supersticioso, acreditando que essa maldição poderia cair sobre ele, porque quem tinha apanhado esse dinheiro era ele. Então, ele se delata para a mãe. Ele diz: olha mãe, aquele dinheiro que você perdeu lá, tá comigo, foi eu quem peguei, eu tomei. Então eu tô te devolvendo. E quando ela percebeu que ela tinha lançado maldição sobre o próprio filho, ela tentou reverter a situação. Então ela disse: abençoado, que Deus abençoe, quer dizer, para aplacar a maldição, ela jogou a bênção. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Bem, agora a coisa ficou mais estranha, porque como ela encontrou esse dinheiro, estava com o filho, ela disse: bendito seja meu filho. Esse dinheiro, da minha parte, eu dedico ao Senhor. Eu já tinha dedicado ao Senhor. Porém, eu vou usar ele para fazer uma imagem de fundição e uma imagem esculpida. Então, quer dizer, ela, achando que estava agradando a Deus, pegou esse dinheiro para fazer imagem, para agradar a Deus. Agora, como você pode agradar a Deus fazendo uma coisa que ele mesmo abomina? Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu aos ourives, o qual fez dele uma imagem de escultura
e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Observa como o erro, ele começa devagar. Ela pegou esse dinheiro que diz que tinha dedicado ao Senhor e deu para o filho fazer uma imagem de fundição. E desse dinheiro, ela nem tirou os 1.100, ela tirou 200 só. Quer dizer, se era para o Senhor, então ela teria que ter dado tudo, mas não. Ela deu 1.000, ela deu só 200, ela reteu o restante. Tudo bem, continuou. Então aí ela fez esse ídolo, deu aos ourives e fez e se sentiu muito feliz. Agora sim eu estou agradando a Deus porque eu fiz essa graça, né? Então o filho dela, já contaminado também, o que ele fez? Ele fez uma estola sacerdotal. O que é uma estola sacerdotal? É aquelas roupas que o sacerdote usa, com aquelas placas, assim, a roupa do sacerdote, que essa roupa só pode ser usada por eles, que é a da casa de Levi, são os levitas. Assim sendo, ele não poderia nunca ter feito uma estola sacerdotal. Ele fez outra coisa. Ele consagrou um filho dele como sacerdote. Ele ungiu a cabeça desse filho, sem autoridade nenhuma, mas para ele era reto. Para ele estava fazendo a coisa certa. Eu tenho uma casa de ídolos, eu tenho agora um sacerdote, eu tenho a estola sacerdotal e Deus vai me abençoar. Mas, então, lá no final do texto diz, cada um fazia o que achava reto. E como a coisa errada vai sempre crescendo, vai aparecendo outras pessoas para entrar dentro desse erro. Então, o que acontece? Aparece um homem, levita, na casa de Mica. Um moço da casa de Levi, que estava em Belém de Judá, procurando alguma coisa, algum trabalho para permanecer. E ele chega na casa de Mica, e Mica fala para ele, o que você faz aqui? Aí ele diz, eu estou procurando algum lugar para mim ficar, para dar certo. Então Mica diz, ele diz que era levita, então Mica diz logo, a ideia de Mica já começou a fluir. Levita? Então você pode ser sacerdote, meu sacerdote? E ele disse, você vai ganhar bem, você vai ganhar roupa, comida e ainda vai ganhar um bom salário. E ele, na hora, ele topou. Então Mica pegou, ungiu esse levita como sacerdote. Ele fez outra vez aquilo que já era errado. Ele ungiu o sacerdote e disse, agora eu tenho a casa de ídolos, tenho um levita por sacerdote. Nossa, então agora Deus vai me abençoar mesmo. Porque ele achava que ele estava fazendo o que era certo aos olhos de Deus, mas ele sabia que ele estava fazendo errado, porque ele conhecia a lei. Tanto é que ele conhecia a lei, que ele achou certo deixar o sacerdote um levita. Então, continua, a história continua e vai piorar mais. Vou continuar. Agora nós vamos entrar no capítulo 18, em que fala dos danitas. Os danitas da tribo de Dan, filho de Jacó. Então, tem a tribo, né? A tribo de Dan,
Foram divididas as terras, ainda não havia rei sobre Israel, e na época de Josué foi dividido as terras. Cada um pegava, só que cada um tinha que tomar e expulsar o povo que estava na terra. Porém, os danitas não conseguiram fazer isso de maneira extensa. Então, de maneira que eles ficaram com pouca terra. E eles queriam mais terras, então eles foram lutar, eles estavam procurando outros lugares. Então eles mandaram 5 espias para ver a terra de Laís. E essa terra, então ele mandou 5 espias. Mas quando esses espias iam passando pela região montanhosa de Efraim, passava pela casa de Mica. E lá os moços ouviram a voz do moço levita e conheceram a voz. E falou, peraí, conhecemos essa voz. Voltou até lá e disse, ei, o que você está fazendo aqui? Quem te trouxe aqui? E o que tem aqui para você? Então o levita falou assim, olha, Mica fez assim e assim para mim. Ele está me pagando muito bem, eu tenho comida, tenho moradia e ainda estou recebendo um ótimo salário. Aí os rapazes danitas disseram para ele, então, olha aí se esse Deus vai nos abençoar no caminho que nós estamos seguindo, para ver se vai ter bênção. Ele de imediato já disse, pode ir, sim, que Deus já abençoou o caminho de vocês, pode ir, tá tudo certo. Os danitas, então, acreditaram no levita, que era o sacerdote da tribo de Levi, e foi embora e seguiu o seu caminho, olhou a terra, observou que o povo daquela terra, da terra de Laís, era um povo pacato, um povo que não tinha um governo ali para exercer sobre eles e não tinha aliados. Eles investigaram tudo e viu que ali era presa fácil para atacar. Sendo assim, os danitas voltaram para a sua tribo, informaram o que tinha visto, como que era fácil tomar a terra, juntou 600 homens armados com armas de guerra e foram para atacar a cidade. Quando estavam passando pela cidade, os homens se lembraram, olha, tá vendo aquela casa ali? É uma casa de ídolos. Tem um homem chamado Mica e ele tem um sacerdote e ele tem muitas imagens lá e tem uma imagem de fundição e uma escultura. Olha, uma beleza. Agora, vê o que vocês fazem. Ah, tem uma imagem, tem isso, tem aquilo? Não. Então, entraram lá na casa, deixaram 600 homens armados à porta e eles entraram lá e foram pegando tudo, foram saqueando, levando todas as coisas de Mica, os ídolos do lar, as imagens, e o sacerdote olhando aquilo, o que vocês estão fazendo? Vocês não podem fazer isso. E os danitas disseram para ele, shh, cala sua boca, faz o seguinte, vem com a gente, você vai ganhar muito mais e você não vai ser sacerdote só de uma casa, só de um homem, você vai ser sacerdote de uma tribo de Israel, de um povo de Israel, de uma cidade. Quando os homens ofereceram isso para ele, o olho dele brilhou. E ele ficou super feliz. A Bíblia diz que o coração dele se alegrou. E ele imediatamente pegou as coisas junto com os homens e foi embora. Então nós acabamos de ver uma sucessão de erros aí, não é verdade? Observe que os danitas, que não tinha conseguido conquistar as terras em que Josué, na época, tinha dividido e dito para cada um tirar os seus inimigos das terras. Eles não conseguiram, porque o povo era mais forte do que eles. Então eles ficaram com pouca terra, foram oprimidos, jogados lá para o cantinho. Então eles ficaram com um pedaço muito pequeno de terra. Então o que eles fizeram? Eles queriam mais terras, mas eles foram procurar aonde achava mais fácil. E muitas das vezes a gente não quer
lutar por uma coisa. A gente quer pegar o que já está conquistado ali. E quando você vê uma pessoa que ela chegou lá em cima e que ela lutou, você fala, também é fácil. E você vai lá e quer desfrutar um pouco daquilo que ela conseguiu. Mas não quer lutar, não quer pegar sua espada e lutar. Então, os danitas, além de tudo, eles eram um povo oportunistas. Eles queriam pegar o que já estava fácil. Como eles viram que aquele povo era fácil ir lá e tomar, era como tomar doce da boca de criança. Era como pegar bêbado e empurrar a ladeira abaixo. Era muito fácil e foi assim que eles fizeram. E o levita rapidamente aceitou ir com eles, nem pensou duas vezes. Pagou mais, os olhos dele brilhou e que ele pensou, poxa, estou abençoado, cheguei aqui de mão banando e esse cara me sustentou por esse tempo, ganhei um bom dinheiro e agora me vem uma tribo inteira para eu ser sacerdote e sacerdote da tribo de Israel. Poxa, como Deus está abençoando. A Bíblia diz que o coração dele se alegrou. Ele não pensou duas vezes, ele acreditou naquele momento que Deus estava abençoando ele. Como Deus estava abençoando ele. Ele estava traindo o camarada que ele estava, abandonou tudo e seguiu com os usurpadores, os que estavam roubando. Quantas vezes a gente acha que Deus está abençoando a gente porque as coisas vêm muito fácil, né? Quantas vezes você sai de casa com uma conta para pagar, nervoso, e de repente você acha uma carteira de dinheiro e... Poxa, como Deus me abençoou. Olha só, eu achei uma carteira cheia de dinheiro. Mas na verdade, aquela pessoa que perdeu a carteira tem uma família para sustentar, tem remédios para comprar. Você não sabe a situação que aquela pessoa estava passando, mas Deus foi lá e tirou daquela pessoa e deu para você. Eu estava tão nervoso por causa do dinheiro, achei 100 conto. Olha como eu estou abençoado, Deus está me prosperando. Deus não prospera ninguém arrancando do outro para dar para você. Presta atenção. Então, essa palavra está aí para refletir. Deus abençoa você a partir do momento que você vai lutar. Pega a sua espada, vai lutar, conquistar em primeiro lugar e observar a lei dele, não fazer conforme você acha que está certo. Amém. Mas o levita estava tranquilo. Ele foi embora. Os danitas conseguiram a terra, passou aquele povo todo a fio da espada, com aqueles 600 homens armados de guerra, porque o povo lá estava totalmente desprotegido. Então eles tomaram aquela cidade, pegou as imagens da casa de Mica, fez uma igreja lá para eles, um templo para eles com essas imagens, pensando eles que estava agradando a Deus, e colocou o levita como sacerdote. E o levita passou a ser o sacerdote deles. Observa aí. O levita, ele não pode ser sacerdote de uma tribo só. Ele tem que ser um sacerdote geral para o povo. O sacerdote, ele é consagrado por um homem de Deus. Quem consagrou ele ali? Sacerdote. Então, observe a sucessão de erros que vai acontecendo um atrás do outro, quando a gente acha que a gente está fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus, mas na verdade a gente está fazendo para os nossos olhos. Então é isso que nós temos que prestar atenção. Deus não está abençoando isso daí, não. Olha só que sucessão de erros. Primeiro a mãe, que pega o dinheiro e faz a estátua lá e abençoa o filho depois de ter amaldiçoado. Quer dizer que se fossem os outros, tudo bem. Os outros podem receber a maldição que for, mas o filho dela não. Então ela foi lá e tirou a maldição. Tá, eu atirei. Mas o Mica chegou em casa. E quando ele chegou, ele viu tudo destruído. E cadê o sacerdote? Não estava. Então algumas das pessoas que viram disseram, olha,
Vieram aí os danitas, levaram o sacerdote, levaram os ídolos, levaram tudo. O Mica, vendo que tinha acabado com toda a casa dele, pegou, reuniu alguns homens e foi atrás do povo de Dan, dos danitas. Alcançaram os danitas. Quando chegou lá, próximo aos danitas, disseram: me devolva minhas coisas, o que vocês fizeram comigo? Então os danitas olharam para ele e disse: ó, cala sua boca e volta para sua casa, para que eu não tire a sua vida. Então o Mica olhou para eles e disse: mas vocês acabaram com a minha vida, vocês tiraram tudo o que eu tinha. E ele disse: agradeça que eu ainda não tirei a sua vida, vai embora. Então Mica, como viu que ali o exército estava muito mais poderoso que ele tinha poucos homens, retornou e foi para casa dentro da sua insignificância. Agora eu te pergunto, cadê os deuses? Cadê aqueles deuses que protegiam ele? Ele não fez a casa? Aqueles deuses não representavam Deus? Se representasse Deus, ele ia ser quebrado, levado? Não, Deus ia estar protegendo. Como ele perdeu aquilo, ele achou que ele tinha perdido tudo. Ele tinha a vida dele ainda, mas ele achou que tinha perdido tudo, porque tiraram-lhe os deuses, tiraram-lhe o sacerdote, tiraram as coisas que estavam na vida dele que não fazia sentido nenhum. Na verdade, ele estava o tempo todo envolvido numa farsa, um falso sacerdote. O filho dele, ele se consagrou sacerdote, que ele jogou para o lado, que pegou o outro sacerdote. Aqueles ídolos que não estavam protegendo ele de nada. Tanto é que assim que ele saiu, os danitas entraram lá e levaram tudo. Poxa, se esse homem tivesse fazendo a vontade de Deus, Deus não iria protegê-lo? Com certeza, mas não. Tudo ele perdeu ali. E o que ele perdeu? Quantas vezes você acha que você tem um monte de coisa, você está perdendo o quê? Você está perdendo nada. Você tem que olhar para Deus, se voltar para Ele, é o tudo da gente. Porque através de você buscar a Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro, buscar entender o que Deus quer, não o que nós queremos. Buscar o reino de Deus primeiro, como diz Jesus: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E às vezes a gente está buscando as nossas coisas primeiro, para depois querer a Deus. E é onde dá tudo errado. Então essa palavra está aí para refletir. E vamos então refletir sobre isso. Se nós não estamos sendo como Mica, como a mãe de Mica, como levita ou como os danitas, que queria tudo fácil, que se aproveitou das oportunidades, os oportunistas da vida, os abutres. Será que nós, em algum momento, não estamos sendo assim? Vamos refletir? Amém? Bem, pessoal, esse foi mais uma história da Bíblia para nos fazer refletir sobre os nossos atos. Gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram comigo aqui até o final. E eu gostaria de pedir para vocês que ainda não se inscreveu no canal, que venha se inscrever para ajudar esse trabalho a crescer. Pedir para você também deixar o seu like, deixar o seu comentário, pedir para você compartilhar com seus amigos se você gostou do vídeo. Eu gostaria de agradecer a você, a todos vocês, e vou pedir também para você deixar o seu comentário. Deixa aqui o seu comentário dizendo o que você acha dessas histórias. E pedir também que você dê sugestões de histórias, que está cheio de histórias na Bíblia, né? Eu gostaria que você falasse assim: olha, Maria, eu gostaria que você trouxesse essa história, mas que escrevesse no comentário. Escreva assim: eu gostaria que você trouxesse essa história para mim, eu não entendo muito bem ela. Então você poderia me trazer para a gente, explicar? Olha, muito prazer, eu vou gostar muito de fazer isso. Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Bye, bye.